A vitória do republicano Donald Trump vai trazer impactos para o comércio exterior brasileiro. A maior preocupação, pelo menos no curto prazo, é a promessa de campanha de Trump de elevar a tarifa de importação em pelo menos 10%. A medida pode conter o crescimento mundial e a desvalorização de moedas como o real. O presidente Lula cumprimentou Donald Trump pela vitória. Nas redes sociais, ele disse que a democracia deve ser respeitada e que o mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para ter mais paz. Na semana passada, ele foi um dos poucos chefes de Estado que declarou apoio a um candidato. Fugiu da tradição brasileira de não interferir em outros países e disse que era melhor a vitória de Kamala Harris. A uma emissora francesa, ele disse: "Nós agora temos o ódio destilado todo santo dia. Como eu sou amante da democracia, eu obviamente fico torcendo para Kamala ganhar as eleições. Em vários lugares do mundo, o fascismo e o nazismo estão voltando a funcionar com outra cara." Lula assumiu riscos ao dar essa declaração, principalmente após a vitória de Donald Trump. Do ponto de vista do protocolo diplomático, o fato do presidente Lula ter declarado publicamente sua preferência pela vitória de Kamala Harris não é algo muito apropriado, mas também não é algo muito grave, certo? É mais um inconveniente, mais um atrito que se soma a essas relações não muito amistosas que existem entre o governo brasileiro, entre o presidente Lula e o Donald Trump e o seu movimento político, que tem uma proximidade ideológica muito maior no Brasil com o movimento adversário de Lula. Na realidade, a Kamala Harris, existia uma análise no Planalto de que talvez fosse possível que a Kamala Harris fosse eleita. E ela já havia sinalizado que aumentaria algumas taxas de importação em relação ao Brasil. Ou seja, esse aceno, na realidade, já foi um aceno já visando uma matriz de risco político que poderia afetar o Brasil na balança comercial caso a Kamala Harris viesse a ser eleita. Agora, em relação ao Trump, eu não acredito que isso muda muita coisa, até porque os campos ideológicos se divergem desde o início, né? Então seria estranho, até falso, para apoio ao Donald Trump naquele momento. O Brasil tem déficit na balança comercial com os Estados Unidos. Entre janeiro e setembro, comprou 30,6 bilhões e vendeu 29,4 bilhões de dólares. Mas no primeiro mandato de Donald Trump como presidente norte-americano, as vendas brasileiras eram bem mais baixas. E não subiram muito mesmo quando Jair Bolsonaro, alinhado ao republicano, assumiu a presidência em 2019. É claro que 2020 foi afetado pela pandemia. Mesmo comprando mais do que vendendo, o Brasil está na lista dos países mais vulneráveis quanto às restrições de exportações norte-americanas. Um estudo da Global Trade Alert, que monitora políticas comerciais, coloca o Brasil entre os países com maior risco de investigação dos Estados Unidos por supostas práticas comerciais desleais, numa lista que tem, é claro, a China, mas também parceiros tradicionais de Washington, como Itália, Japão e Canadá. Durante toda a campanha, Trump acusou governos estrangeiros quanto a práticas comerciais ilegais e também prometeu taxar as importações em 10% para favorecer o mercado interno. É o velho lema America First. Os políticos protecionistas, os economistas protecionistas ali que estão próximos ao Trump, o alvo deles são os países que têm superávites com os Estados Unidos, como é o caso da China, obviamente, e do México. Então, o México, por exemplo, no ano passado, teve uma corrente de comércio exterior com os Estados Unidos da ordem de 800 bilhões de dólares, e com superávit. O Brasil, a corrente de comércio foi de 74 bilhões de dólares, e com déficit para o Brasil. Ou a gente compra menos e procura um outro mercado importador,
ou a gente continua comprando desse parceiro e não perde esse parceiro, mas tem ali um ganho menor, digamos assim. Essa taxação vai afetar todo o comércio, principalmente setores como alumínio, cobre e aço, que já tiveram um impacto muito forte durante o primeiro mandato de Donald Trump. Em compensação, o Brasil concorre com os Estados Unidos na agropecuária. E durante o primeiro mandato, quando a relação entre Estados Unidos e China ficou ainda mais acirrada, o Brasil foi beneficiado. Vendeu mais para os asiáticos, principalmente a soja. Já na administração Biden, o Brasil mantinha alguma distância relativamente aos Estados Unidos. Já não estava numa relação tão próxima, tão amistosa, assim, tão boa. Porque o governo Lula tem dado preferência por esse discurso, por essa narrativa do sul global. Então, o Brasil tem dado uma clara preferência para suas relações com os países dos BRICS, que hoje em dia são claramente liderados pela China. Então, essa proximidade do Brasil com a China deve se acentuar e veremos algum afastamento político, né, em relação aos Estados Unidos. A eleição do Donald Trump ela representa talvez um retrocesso na balança comercial brasileira. Agora, isso pode ser revertido. O Lula ele já se mostrou ser bastante habilidoso com essas questões, não é tão fechado no campo ideológico, então ele consegue fluir muito bem, então isso é um mérito do presidente Lula. E agora basta saber como que o Trump vai se comportar em relação a esse aceno que o Brasil pode dar em breve. E mesmo com a vitória de Donald Trump, o dólar teve forte queda nesta quarta-feira. A expectativa dos investidores quanto ao pacote de contenção de despesas do governo federal ofuscou a vitória do republicano. A moeda norte-americana, que no início do dia disparou para R$ 5,86, fechou o dia com recuo de 1,18% e estava cotada a R$ 5,68 por volta das 4h30 da tarde. Já a Bolsa de Valores de São Paulo também desacelerou as perdas em relação ao início do dia. Teve queda de 0,21%.